A Odisseia, filme dirigido pelo Christopher Nolan, baseado na obra clássica de Homero e que chega agora aos cinemas. Eu sou Felipe Fonseca, falarei um pouco sobre o filme e vai ter spoiler nesse vídeo. Então, esse vídeo é para você que não se importa, você que já conhece a história, que tem 3.000 anos, ou você que já assistiu o filme e quer ouvir mais a respeito, enfim, conversar, dialogar sobre. Então, deixe aqui nos comentários também as suas impressões, e baseado também nas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu gostei demais do filme, eu gostei bastante. Eu gosto muito dos filmes do Christopher Nolan. Alguns eu gosto, assim, muito. Eu sou apaixonado pela trilogia do Batman dele. Eu gosto muito, inclusive, do terceiro filme, que costuma ser menos, assim, ser um pouco menos bem falado, digamos, mas eu gosto demais mesmo. Gosto muito do Interstellar. Esse eu sei que muita gente ama, enfim, é o filme mais curtido no Letterboxd, tem mais fãs no Letterboxd. Mesmo assim, tem muitos detratores também. Aliás, todo mundo que alcançar um sucesso muito grande vai ter pessoas que vão falar muito mal, pessoas que vão falar muito bem. A maioria das vezes a verdade está no meio do caminho. Mas ele é, sim, um cineasta que eu admiro bastante. Assim. Eu gosto de todos os filmes dele. Eu só não vi o primeiro longa dele, né, Following. É o único que eu ainda não vi. Pretendo ver, mas ainda não vi. Todos os outros eu gosto, né, em maior ou menor grau, mas gosto. Né, e aí alguns eu gosto muito, eu amo. E a Odisseia tem muito a ver com ele como cineasta, tanto como roteirista, como diretor. Ele adora contar histórias grandiosas, e essa é a primeira história, é a história mais antiga, né? A história que inspira muitas ao longo dos séculos e milênios, literalmente. Então, dá para entender o fascínio dele, que ele sempre teve, em entrevistas lá atrás, ele vai falar sobre isso, enfim. Dava para ver que em certo momento ele gostaria de fazer esse filme. E ele faz esse filme, eu acho que no momento em que ele tem liberdade, assim, total. Já tem bastante tempo, assim, há algum tempo que ele tem liberdade, porque os filmes dele dão muito dinheiro, e é o sonho de todo estúdio, né? Isso, fazer filmes que são garantidos. Não, esse filme aqui, desse cineasta, vai dar dinheiro, né? Então, ele até o momento tem feito isso, né? Parece que cada filme... Ele conseguiu fazer um filme que é basicamente um drama de diálogos, tudo que é Oppenheimer, com 3 horas de duração, fazer bilheteria, 1 bilhão de bilheteria do mundo. Então, ele tem a carta branca para fazer isso. E aí, vindo de um Oscar, o seu primeiro Oscar de melhor diretor e melhor filme, ele assume a Odisseia como seu projeto seguinte. Então, faz total sentido, assim, né? Projeto grandioso e tudo mais. Eu gosto muito de como ele adapta a história, o texto. Eu não posso falar exatamente sobre todo o texto, porque eu nunca li a Odisseia completa, nem a Ilíada, que é a história anterior, né? Que é basicamente a história da Guerra de Troia. Mas eu sou muito apaixonado desde criança, assim, estudei e lia livros sobre, e lembro das aulas a respeito, tanto de história quanto de literatura, e sempre consumi muito. Então, assim, é um daqueles casos, né? Eu nunca parei para ler, de fato, os livros, mas as histórias da Ilíada e da Odisseia, eu conheço elas todas, assim, eu sou muito apaixonado há muito tempo. E nesse sentido, eu digo que eu gostei muito da adaptação, porque tem certas coisas... eu acho que a adaptação cinematográfica, vinda de livros, de obras literárias, ela tem que sempre saber o que ela é, entender que tem coisas que funcionam muito bem numa tela e coisas que não funcionam. Funcionam muito bem num livro, por exemplo, né? E isso serve basicamente para qualquer adaptação, porque a maioria dos filmes, ainda hoje, né, 2026 que eu faço esse vídeo, são adaptações de livros, assim, né? É uma maneira já de você já ter um material base, várias vezes vem com fãs, então, assim, desde livros de jovens adultos até grandes clássicos da literatura, pelo menos dá uma certa segurança para aquela obra, para aquele roteiro e para o lançamento depois, enfim. E mesmo para filmes independentes, muita gente se baseia em obras de domínio público para criar suas histórias. Quantas adaptações de Shakespeare a gente não tem? Então é uma base, a literatura e o cinema eles estão ligados há muito tempo. Mas eu fico impressionado, assim, com mais de 100 anos de cinema, e as pessoas ainda não entendem que adaptar bem um livro não significa colocar tudo que está no livro na tela. Inclusive nem para série. Tem muita gente que sonha, né, que certas coisas virem série para poder ter tudo. De novo, nem tudo que funciona no livro funciona em audiovisual. Então não vai ser interessante. Então eu gostei muito das decisões, assim, de juntar personagens, de resumir certas coisas, de mudar um pouquinho a ordem de coisas, porque eu acho que o filme funciona muito bem em cima disso, dessas mudanças.
é uma obra fantástica, é uma obra que lida com deuses, com monstros mitológicos, e o Christopher Nolan é conhecido pelo realismo que ele confere às coisas, mesmo em obras fantásticas, como o Batman é o maior exemplo, né? Mas o Inception, que eu acho que é muito além assim do Batman, Tenet, enfim, todos os filmes dele, assim, a maioria dos filmes dele não é 100% baseado na realidade, que nem Amnésia, por exemplo, né? Ou Insônia, que são filmes realistas mesmo, assim, dramas naturalistas. A maioria dos filmes dele não tem algo de fantástico. Então, também não é verdade a gente achar que ele não, o Nolan não é, ele é super realista. Ele não, ele claramente adora coisas fantásticas. Mas ele ele gosta de trazer uma abordagem, um olhar diferente daquilo que já foi visto. E eu sempre vou achar isso bem interessante. Apesar da gente até hoje não ter tido uma grande adaptação da Odisseia para o cinema ou para a TV, a gente já teve tentativas e coisas e menores e produções menores, não com tanto orçamento, ou que só adaptaram uma parte, ou que citaram algo, e não assim, não vou adaptar essa Odisseia inteira, né? Nunca teve, na verdade, assim, para valer com esse orçamento, com esse gabarito de atores, de diretor, de fotógrafo, de compositor da trilha sonora. Então é a primeira, assim, para valer, vai. Diferente de novo, para citar o Shakespeare de novo, né? Que a gente tem grandes cineastas, assim, você pode escolher o seu Hamlet favorito, porque mais de um grande cineasta e grandes atores já fizeram Hamlet no cinema. E eu não acho que é o caso da Odisseia. É isso que eu quero dizer. Não, acho que não tem assim comparação. Não dá para você escolher o outro grande. Essa é a primeira grande adaptação. E eu argumento que até da Ilíada, porque apesar do Troia ser uma adaptação da Ilíada, o objetivo é outro, é mais um filme de ação. A ideia é outra, assim. Então não dá para também, né, ele não tem o peso da obra na qual ele foi baseado. Então é muito, muito empolgante assim, você ter essa grande obra que nunca tinha sido adaptada nessa escala para o cinema. E essa questão do realismo que ele traz, eu acho muito interessante. E tem assim, é bacana, porque assim, eu não descarto a possibilidade de daqui a muitos anos, não sei, a gente ter uma série baseada na Odisseia, ou um outro filme, um outro cineasta fazer uma adaptação, e aí fazer algo um pouco mais fantástico, talvez mais lúdico. E de novo, não que isso não esteja nesse filme do Nolan, mas a porta está aberta. Mas essa adaptação em si, eu gosto muito. Eu gosto da discussão do tema central que ele vai bater. De novo, eu falei que esse vídeo tem spoilers, das consequências a partir do momento que começa, né? Finaliza a Guerra de Troia com o Cavalo de Troia e o que aquilo vai gerar, né? E aí a gente começa a jornada do Odisseu voltando para casa. Atores incríveis, né? Assim, eu vou falar da história e tudo mais, mas assim, só destacando já os atores, porque as atuações nos filmes do Nolan são muito boas, assim, elas são constantemente. Oppenheimer finalmente, né, trouxe um Oscar para um ator do filme do Nolan, e eu nem era o ator em quem eu votaria no ano do Oppenheimer, né, o Cillian Murphy, mas ele tira ótimas atuações dos seus atores sempre, em todos os filmes. Eu acho que poucas pessoas falam sobre isso. Ele é um excelente diretor de atores. E, mais uma vez, a gente tem grandes trabalhos aqui. Eu gostei muito particularmente, assim, destacando, né? Porque, assim, o Matt Damon é um grande ator, a Anne Hathaway é uma grande atriz, e eles fazem excelentes trabalhos. E não estou diminuindo, não, tá? Eu acho que eles podem estar aí nas premiações e tudo mais. O Matt Damon tá incrível, assim, como Odisseu. Mas eu fiquei surpreso com o Tom Holland, por exemplo, porque eu acho que ele tirou do Tom Holland algo que eu nunca tinha visto do Tom Holland. Então isso eu acho demais, assim. Nem esperava, assim. Não que a atuação do Matt Damon seja igual às outras atuações, mas assim, não fico surpreso de ver o Matt Damon muito bem no papel, assim. O Tom Holland traz algo diferente. Apesar da juventude, aquele coisinha que a maioria dos filmes escala ele hoje em dia, ele tá muito bem como Peter Parker do Homem-Aranha. Sim, é verdade, ele tá mesmo. Mas aí todos os outros filmes que ele fez desde que ele estourou é mais ou menos aproveitando essa persona dele. Eu não assisti o Cherry parece que é meio diferente, mas enfim. E esse filme não, ele tem uma seriedade, um peso, uma gravidade que eu não tinha visto ainda dele. Então eu acho isso demais. Então um trabalho de ator junto com o diretor que eu acho incrível. O começo do filme, eu fiquei um pouco assim, me adaptando, digamos assim, porque baseado em expectativa, né? Eu estava achando tudo pouco épico, pouco grandioso. A questão do IMAX, assim, muitos rostos gigantes e sentindo um pouco falta de respiro. Isso é algo que eu ainda não vou responder nesse vídeo, porque eu ainda estou matutando isso e eu só vi o filme uma vez. Porque eu senti isso no Oppenheimer, mas o Oppenheimer, ele não é uma obra mais intimista mesmo.
Mas eu senti um pouco disso aqui. Então eu ainda tenho que rever o filme. Uma certa claustrofobia, talvez, assim, que eu não esperava na Odisseia. Que eu fosse ver a Odisseia, fosse ficar uma coisa assim. Mas o filme vai passando e aí isso vai mudando. Assim, não que eu não estivesse gostando do filme, era só uma coisa meio, tá, ok, beleza. Aí a trilha sonora também, e isso eu já posso falar, porque daí eu continuei ouvindo trilha sonora depois, e eu gosto muito da trilha sonora. Quando eu estava assistindo o filme, sim, gerou um estranhamento, mas é óbvio, porque o Ludwig Göransson criou uma trilha, a pedido do Nolan, que não usasse os instrumentos habituais e o tipo de música que a gente está acostumado a ouvir em épicos como esse. E uma orquestra completa, por exemplo. Então, ele foi atrás de instrumentos da época, e reconstrução, e historiadores que ajudaram ele, músicos que recriam instrumentos que não existem mais, baseado em pinturas de vaso e de descrições, enfim, uma coisa bem experimental. Então, eu acho que por isso que no início, né, assim, pô, não é o que eu espero desse filme. Óbvio que foi algo diferente. Mas a trilha, como eu já pude continuar ouvindo depois, né, eu definitivamente gosto muito da trilha, né? Então eu quero muito rever o filme agora já sabendo que eu gosto da trilha, assim, né? Então já tá mais imerso nela. E aí vem o segundo ato, né? Assim, então no ponto de virada ali, tem um ponto de virada na história, que quando ele vai pro Hades. Aquela cena, aquela sequência, é uma das minhas sequências favoritas do filme. E ali o filme me fisga. Deve ser, imagino, mais ou menos no meio, deve ser o meio do filme, um pouquinho antes, talvez. E aí ali me pega, assim, aquela cena, a maneira com que ela é fotografada, todo o clima. Eu gostei muito de tudo que acontece naquela sequência do Hades, do visual, dos guerreiros, e aí do peso, e ali começa um pouco mais o tema a ficar mais falado, mais explícito, né? Da questão dos atos que eles cometeram e da mudança que eles causaram no mundo na guerra de Troia e o que os soldados fizeram, os soldados gregos fizeram em Troia. E aí isso me fisgou bastante. E aí a gente vai, acho que daí até o final do filme só vai crescendo. A sequência que se passa lá na casa da Circe é sensacional, assim. E lá no começo a gente já teve o gigante, né, o Ciclope, que também causou um certo estranhamento, ainda como na primeiro terço do filme, ainda é uma daquelas que eu tava, o Nolan não quer fazer efeitos, então ele faz negócio meio assim e tal, mas eu não consigo, eu senti muito lá naquela sequência, assim, putz, é um filme de terror, cara, isso aqui é pavoroso. Até o visual do Ciclope e tal, e a maneira com que ele é iluminado, com que ele se mexe. E a sequência da Circe, nossa, definitivamente, assim, saída de um filme de terror. Eu pensei isso, depois eu tava lendo críticas, ouvindo críticas, e mais pessoas pensaram isso, então eu não pensei isso, é meio óbvio, então eu não pensei isso sozinho, tá todo mundo comentando isso, caramba, e parece até que o Nolan já falou isso, que ele tem interesse em fazer um filme de terror, e nesse filme, mais do que qualquer outro filme dele, embora em alguns outros, você tem algumas pistas disso, mas nesse definitivamente, na Odisseia, tá muito na cara que, sim, ele tem que dirigir um filme de terror, e eu mal posso esperar pelo filme de terror dele, porque essas duas sequências são muito saídas de um filme de terror, e funcionam muito bem, assim. E aquela sequência da Circe é demais. Mas quando a gente chega no terceiro ato, de novo, eu só vi um filme uma vez, pode ter coisas que eu vou, enfim, refletir, mudar de opinião, ou fixar, ou reparar outros detalhes que eu não tinha visto, mas no terceiro ato, que é quando, assim, ele finalmente retorna a Ítaca e começa ali, e vai se disfarçar, para as pessoas não saberem ainda, ali o filme, aí eu me apaixonei mesmo pelo filme, pela história. E eu fiquei muito envolvido. Eu adorei tudo que eles fizeram. E, de novo, sim, o texto vai ficando mais explícito. Eu sei que algumas pessoas têm problema com isso. Vários filmes do Nolan fecham com um voice-over e uma narração e é como se amarrasse um laço, assim, fechasse. Tem muitas pessoas que veem um problema com isso. Eu não vejo, eu acho que funciona. Tem algo, é um filme que tem algo sendo dito, é um filme que faz a gente pensar. Vários filmes dele estão refletindo alguma coisa, eu acho isso super positivo. Eu não sinto que assim é mastigar demais. Não. Tem outros filmes que não fazem isso, e tem vários filmes que não fazem isso que eu amo também. Então, assim, eu acho que não tem uma regra, uma fórmula. Todos têm que fazer isso. Filme bom é só filme que deixa 100% aberto e não tenta falar nada, moral da história. Eu discordo. Eu acho que tudo bem um filme falar a moral da história. E eu nem acho que ele é tão assim absurdo, mas enfim. Eu gostei muito, gosto muito do final e gosto muito de toda a sequência a partir do momento que ele retorna para casa.
como narrativa, como tema, o peso, a reflexão, e aí entra o que eu falei no começo sobre a adaptação desse texto e a reflexão que ele faz para os dias atuais, o paralelo, que sim, é óbvio, mas enfim, eu gosto muito disso, bastante. Gosto muito da história ali particular, presa àqueles personagens, a jornada dele ali como pessoa, com a família dele. É sensacional em termos de cinema e de ação, o arco e o callback para o arco do começo. Para quem já conhece a história, sabe o que tá para acontecer. E, de novo, mesmo conhecendo, eles fazem de um jeito que me deixou surpreso, empolgado, mesmo sabendo o que ia acontecer, mesmo conhecendo a história. A imagem dele puxando o arco, e aí o som daquele arco. E a gente, caramba, o bicho vai pegar agora e vai ser demais. E de fato pega e é demais. Então, eu gostei muito disso, assim, gostei demais. Tem algumas questões, justamente por ser. O colega crítico Pablo Vilaça, ele falou isso, e eu li em alguns outros comentários de usuários do Letterboxd, um ou outro comentando. Mas principalmente o Pablo falou isso, e eu concordo. A gente vai tendo flashbacks ao longo do filme de algumas ceninhas na invasão de Troia. Tem a sequência realmente do cavalo, tudo, mas ao longo do filme, assim, o Odisseu olhando e vendo alguma coisa. No terço final, a gente vai finalmente vai mostrar o que aconteceu, porque a gente fica, cara, aconteceu algo que mexeu com ele lá. E aí, isso de fato é dito, é falado no filme, e aí a gente vai para o flashback de ver o que aconteceu. Eu senti, claramente, assim, é para mostrar as atrocidades que foram cometidas pelos gregos em Troia. Só que no filme não tem nada explícito assim, tão terrível. Nada nem tão terrível quanto todo o resto do filme. As coisas mais terríveis já aconteceram antes, inclusive, no filme. Dentro do filme, nem as coisas mais terríveis na régua desse filme acontecem nessa sequência. E eu acho que seria, sim, necessário acontecer. Eu acho que teria um impacto maior. Sim, se a gente visse soldados matando de maneira muito terrível, violência, a gente sabe, enfim, violência sexual, coisas assim, atos indescritíveis. Não é toda vez que isso é necessário. Eu não acho que todo filme tem que mostrar isso para causar. Tem coisas que ficam na sugestão, mas assim, pela narrativa desse filme, pela história, como ela era contada, eu senti um pouco de falta de, não sei, umas 3 imagens que fosse assim de você falar, caramba, olha o que eles fizeram. E fica mais para nossa imaginação, fica mais assim, a gente entende que é isso que quer dizer, sabe? Mas não é que o filme mostra. E ele mal sugere, tá? Não é nem que ele só não mostra, eles cortam antes. De novo, tem coisas em cenas anteriores do filme que são muito mais terríveis e assustadoras do que essa sequência de Troia. Então eu senti um pouco de falta disso, sim. E eu não entendi direito por quê, porque o filme já lá nos Estados Unidos, acho que é rated R. Eu não tenho certeza aqui no Brasil se foi 16 ou 18 anos, mas já é uma classificação alta. Não sei por que, assim, não fazer. Sendo que, de novo, no resto do filme tem coisas terríveis. Então, não sei por que eles não fizeram. Mas, mesmo assim, dito isso, uma criticazinha assim, de algo que eu senti falta nessa sequência, é muito legal porque ao longo do filme ele vai tendo visões, os deuses não aparecem, né? O Nolan não coloca os deuses como está na história, como está em outras adaptações, atores, né, interpretando os deuses e tudo mais. E os deuses são muito importantes, tanto na Ilíada quanto na Odisseia. Eles estão manipulando tudo mais, aparecem, são personagens ativos na história. Ele não faz isso, mas eles são sempre citados, os deuses, né? Os deuses estão sempre sendo falados. Mas o Odisseu tem visões, ele até conversas com a Atena. Atena interpretada pela Zendaya. E são muito interessantes os momentos em que ela aparece para ele, em que ela está com ele, que ele vê. Quando chega no final, nessa cena de... Até isso eu acho interessante, assim. Porque tem uma deusa ali. A Atena aparece para ele durante todo o filme. Ele fala, bom, tem a deusa, né? O Nolan colocou a deusa. Mas no final do filme, fica até isso fica um pouco aberto à nossa interpretação. E é o que você achar melhor. Não tem certo e errado. Vai da interpretação de cada um. E vai, na verdade, da crença de cada um. Porque a gente vê ele lembrando de um momento em que ele está ali na escadaria caído, em Troia, e os soldados gregos matam uma jovem na frente dele, decapitam ela. Ao mesmo tempo que a imagem que a gente vê desde o começo do filme, e está nos trailers também, a estátua de Atena sendo decapitada. E eles decapitam essa menina, que é a Zendaya, a cara dela. Então, assim, você pode interpretar que a Atena assumiu a forma daquela jovem morta para causar um impacto nele. É possível.
A gente pode interpretar que era aquela própria deusa, ela estava ali tudo para tentar, e aí decapitaram ela estava ali só para, sei lá, apavorar o Odisseu e trazer um trauma para ele, depois ela vai continuar visitando ele ao longo da jornada dele. Ou você pode, daí indo para o lado mais realista, interpretar que não, nunca teve deuses nenhum, não tem deus nenhum. Aquilo é um trauma dele, e aquela figura é fruto da imaginação dele, e ele tá vendo ela como uma deusa, mas assim, é um trauma dele, é uma aparição da cabeça dele por um trauma que ele sofreu. Todas essas interpretações são válidas, não tem nada no filme que vai falar que nenhuma delas é verdadeira. Todas elas são válidas. E eu acho isso muito legal. Fica aberto, dá uma riqueza. Cada pessoa vai interpretar o filme de uma maneira. Eu posso achar que realmente era Atena, que os deuses existiram e que eles estavam lá, existem, os deuses existem, e eles estavam lá e fizeram parte da jornada de Odisseu. Mas eu posso também achar que não. Acho que aquilo realmente era só uma jovem que foi morta e que traumatizou ele, e na cabeça dele ele criou aquela ficção de que aquela jovem era Atena. E tem as aparições com ela não sai dos pesadelos dele. Tudo isso é válido. Então, esse tipo de coisa eu acho muito legal. Esse tipo de várias interpretações possíveis, e você pode ter uma coisa fantástica, ou você pode ter uma coisa super realista. Vai, provavelmente, de quem você é, né? Cada um de nós, se você é mais cínico ou menos cínico a respeito dessas coisas. Foi uma experiência visceral no cinema, no sentido audiovisual. Eu assisti na sala IMAX do Shopping Bourbon, aqui em São Paulo. Gosto muito dessa sala, eu gosto mais dela do que a do JK, embora seja muito dito que a projeção do JK, por ser laser, é melhor. Eu gosto mais da geografia da sala do Bourbon, porque ela é stadium. Então você fica ali na fileira G, H, você fica bem no meio central da tela. E no JK, além de ser bem mais caro e meio complexo isso, enfim, mas ela é mais assim, o formato mais tradicional de sala, e você meio que olha para cima, você não fica, para você ficar mais na altura do meio da tela, você tem que ficar muito no fundo, o que daí para mim eu não acho tão legal, ficar muito no fundo, porque a sala é bem mais comprida do que no Bourbon. Então eu gosto mais da disposição das cadeiras, do formato da sala do Bourbon. Então é uma experiência muito imersiva visualmente, o som assim, torando, as duas pessoas que estavam do meu lado na sessão, pessoas estranhas, eu fui assistir sozinho o filme, as duas do meu lado, em vários momentos, um homem na minha direita, uma mulher na minha esquerda, em vários momentos eles estavam tampando, assim, porque, então, assim, pessoas que têm algum problema com som, inclusive, ficou aviso aí, porque em alguns momentos, se você for assistir numa sala IMAX, ou alguma sala que tem um som bem potente, assim, talvez provoque algum incômodo, se você tem problema com som muito alto, porque aconteceu isso claramente com as duas pessoas que estavam do meu lado, assim, das levarem a mão e ficarem tampando em várias cenas, porque estava muito, assim, estridente, né? Mas eu gostei muito disso, né? Cena de tempestade no barco, as batidas, joga a gente dentro do filme. Então, eu gostei demais, gostei muito, e cada vez que já faz alguns dias que eu vi, menos de uma semana, mas faz alguns dias, e eu vou pensando sobre o filme e vou gostando cada vez mais do filme, refletindo a respeito, lendo outros comentários, outras críticas, ouvindo a trilha sonora, como eu falei, né, de novo, e confirmando que, cara, essa trilha é muito boa. Então, eu tô louco para ver de novo, espero rever, não sei se na mesma sala, outra sala, para ter uma ideia também. Acho que eu quero ir em outra sala também, para ter uma ideia do outro formato e tal, ver se o impacto também é o mesmo. Enfim, mas eu gostei demais do filme, e mesmo tendo algumas questões que eu ainda preciso trabalhar sobre essa questão do final que eu falei, e principalmente essa questão que eu falei no começo, né, de uma sensação de claustrofobia, que eu não sei se é real mesmo, se tem a ver com por causa do formato do IMAX, de não sentir que ele é tão largo e amplo o filme, assim, que ele respira. Embora depois, voltando para casa e vendo alguns trailers do filme, não, mas tem as cenas, assim, né, de grandes cenas, de planos abertos, de grandes vistas, e de... Então, eu não sei, isso eu ainda estou na dúvida. Eu preciso rever para ter certeza, estudar um pouco mais, enfim, para concluir sobre isso. Mas, definitivamente, gostei muito do filme, é um filme muito legal, e eu adorei essa adaptação da Odisseia, do Christopher Nolan. E vocês, o que vocês acharam? Por favor, se você chegou até aqui o vídeo, deixa um like aí. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Você assistiu o vídeo quase todo, então se inscreve aqui, por favor. E é isso, muito obrigado sempre pela audiência de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.